Você adora a Deus aqui, Deus corta laço de morte lá. Você adora a Deus aqui, Deus fecha a sepultura lá. Quem sabe na volta da tua casa hoje alguém ia chorar, mas Deus está dizendo: pela tua adoração, corrente é quebrada, cadeada despedaçada. Receba esta palavra. Irmãos, testemunho forte do pastor Isaías de Oliveira, gravado nesse domingo. Assista aí comigo. Eu estive pregando esses tempos atrás no estado do Mato Grosso do Sul. Saí de São Paulo, deixei a minha esposa com os meus filhos queimando em febre, enquanto eu estava indo para o aeroporto com o meu pai. Eles estavam indo para o pronto-socorro. Paramos num farol e me caiu na minha mente assim, pastor Júlio: Senhor, eu estou indo pregar, andar de avião, dormir em hotel, com todo respeito, conhecer um público novo, e a minha esposa com meus 2 filhos indo para pronto-socorro, queimando de febre, não é justo. Se eu não for, não tem problema, vai ter outro homem lá que tu vai usar. Tem muito homem bom de Deus lá naquela casa. Aí eu falei pro meu pai: pai, quer saber de uma coisa? Faz o contorno, volta que eu não vou para lugar nenhum. Ele disse: mas você vai aonde? Eu vou no médico com a Sheila e as crianças. Ele falou: vai lá fazer o que você foi chamado para fazer e fica tranquilo que a gente cuida aqui. Eu disse: mas não é justo. Ele falou: não, não é justo não, mas você vai lá e faz o que você tem que fazer, que a gente cuida daqui. Eu fui pro Mato Grosso. Se for para dar glória, segura para dar algum glória melhor do que esse. Fui pro Mato Grosso, cheguei na cidade, estou na igreja, cabeça baixa, olho fechado. Quem olhava para mim dizia: tá em espírito recebendo de Deus para passar para a igreja. Mas eu estava com o corpo ali, mas a cabeça da minha casa. Eu não via a hora de acabar o culto para mandar uma mensagem para Sheila: como é que tá as crianças? Mas nem precisou, porque o WhatsApp falhou. Mas o servo de Deus sentado do meu lado apertou o meu joelho, eu declinei minha cabeça, ele veio no meu ouvido e disse: assim te diz o Senhor. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Deus na boca dele disse assim: por que você está preocupado com a tua casa? Por que você está preocupado com os teus filhos? Eu te digo assim, filho, faça o que eu te trouxe para você fazer, que enquanto você me adora aqui, eu dou saúde na tua casa. Receba esta palavra. Enquanto você adora a Deus aqui, Deus te dá saúde, Deus abre porta, Deus fecha a boca do leão. Receba esta palavra. Até parece jargão de pregador, né, pastor Sérgio Reis? Até parece jargão de pregador, dizer: dá glória aqui que Deus visita lá, dá glória aqui que Deus faz lá. Mas é isso mesmo. Você adora aqui, Deus fecha a boca do leão lá. Você adora a Deus aqui, Deus corta laço de morte lá. Você adora a Deus aqui, Deus fecha a sepultura lá. Quem sabe na volta da tua casa hoje alguém ia chorar, mas Deus está dizendo: pela tua adoração, corrente é quebrada, cadeada despedaçada. Receba esta palavra. Chuí, Alamanai. Vamos para frente. Esse homem se apresenta, e olha como ele se apresenta: vive o Senhor. Não é assim que está escrito? Eu li a partir do 8, mas do 1 ao 7 talvez está onde está o maior mistério da mensagem. Ele se apresenta dizendo: vive o Senhor. E quem é ele? Elias o tisbita. E quando você vai estudar a Bíblia, você conhece, eu estou falando isso para falar. Mas tisbita não é sobrenome. Tisbita é de onde ele veio. Ele era da terra de Tisbe. Pega o mapa da geografia da época e tenta achar Tisbe para tu ver. Ou seja, Deus levanta um homem desconhecido, de uma cidade desconhecida, de um povo desconhecido, para fazer uma grande obra. Porque quando Deus quer... não precisa vir de terno rosa-choque nem verde-limão para o homem te enxergar, não. O que é teu, ninguém vai tomar aquilo que Deus falou que é teu. Vive o Senhor. Irmão, por que Elias se apresenta dizendo: vive o Senhor? Pastor Lucas: porque Jezabel estava pregando dizendo que Deus morreu. A gente olha assim, parece que é raso, né? Mas quando você vai estudar, você vai ver a profundidade da palavra. Deus falou só uma frase: morreu, 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 morreu. O homem diz: vive o Senhor. Alguém pergunta: mas está morto ou está vivo? Acabe e diz: morreu. Elias diz: viveu. Morreu ou viveu? Elias disse: está vivo. Ele está tão vivo que eu estou de pé. Ele está tão vivo que eu estou aqui. Ele está tão vivo que fala na minha boca. Eu vou profetizar. Ele está tão vivo que tem cuidado de você, tem cuidado da tua família. Ele está tão vivo que você já pode dar um glória pelo amanhã, porque ele já... Eita, não é assim que diz o hino?
porque ele vive, posso crer. Eu até queria cantar, mas depois disso aqui, quem sou eu para cantar? Não é assim que diz o hino? Porque ele vive, podemos crer no ar. Tem alguém dizendo que vai pôr picanha na tua mesa. Tem alguém dizendo que não vai faltar combustível no tanque do teu carro. Eu quero dizer que é o pão na tua mesa, quem dá não é homem. Combustível no teu carro, quem dá não é homem. Ele está no trono, é dele, por ele, pra glória do nome. Não vai faltar. Levanta a mão e receba a profecia. Não vai faltar sapato nos pés. Não vai faltar veste no corpo. Não vai faltar pão na mesa. E prepare um glória. Não vai faltar azeite sobre a tua cabeça. Eita, irmão Lenilson, glórias a Jesus. Eu estou sentindo Deus aqui. E olha o que ele diz. Ele se apresenta dizendo: vive o Senhor em cuja presença eu estou. Olha o que ele fala: que segundo a minha palavra não cai chuva do céu e nem orvalho da terra. Sabe o que Elias está dizendo? Eu não estou fechando só a torneira, não. Porque se fechar uma torneira tem outra. Se fechar outra tem outra. Eu estou fechando logo é o registro. Abre a torneira para ver se sai água. Irmãos, nós estamos passando por um tempo de estiagem. Os irmãos que têm carro e a garagem talvez não é coberta, ou as irmãs que esquecem roupa no varal, não está amanhecendo ensopado. Esses dias eu estava em São Paulo, aonde o meu carro eu pus para dormir, não tinha garagem coberta. Quando eu olhei, ensopa de escorrer no para-brisa. Por quê? É por isso que Elias está dizendo: eu não estou fechando só a chuva, e não adianta porque a noite vai ter sereno. Eu estou fechando é o registro. Não cai água do céu, não cai sereno, não cai chuva, segundo a minha palavra. Eu quero crer que o céu falou: quem foi que mandou essa nota aí? Elias, puxa o saldo dele. O saldo dele está explodindo, então fecha. Se tiver unção, se tiver Deus na vida, se tiver graça de Deus, a palavra de Deus vai ter poder nos teus lábios. Receba o peso desta palavra. E o que me chama a atenção é que, irmão, eu nunca vi um ministério tão rápido de ascensão que nem esse moço, esse homem. Ele apresenta-se no palácio, pastor Nelson, mas não dá poucos minutos, Deus já manda ele sair de cena. O verso 1 diz que ele se apresenta para Acabe. No verso 2 diz que veio a palavra do Senhor. E a palavra que veio do Senhor para ele está no verso 3 dizendo: vai-te daqui e se retira, se escondendo no Querite. Olha o que Deus está dizendo: ô Elias, sai daqui, quem chegou sou eu. E se esconde, porque sou eu que vou aparecer agora. Mas já não deu 5 minutos de palácio, irmão. E eu vou para onde? Pro Querite. Porque é fácil querer ser vaso, é fácil querer ser profeta, é fácil falar que está no manto. Mas eu quero te dar uma notícia: se não passar pelo Querite, é por isso que você vai ver gente, irmão, que não aguenta o primeiro sopro. Por quê? Eu não estou falando aqui que ninguém é de ferro, nada disso. Eu estou falando que só aguenta o tranco do lugar, porque não basta você cortar caminho para chegar. O mais difícil nem sempre é chegar. O mais difícil é se manter. E só consegue se manter quem passa pelo Querite. Porque a palavra Querite vem de uma palavra no hebraico que traduzido quer dizer shavat. Shavat é cortar e deixar do tamanho certo. Por isso que tem gente que não está cabendo. Cortou etapa, não encaixa em lugar nenhum. Quando a rainha de Sabá veio visitar Salomão, uma das coisas que ela ficou de boca aberta foi numa sala que ela entrou, e quando ela olhou um paredão, ela falou para o príncipe de Salomão: quem foi que fez isso? O rei Irão. E quanto que ele cobrou para fazer? Não, aqui ninguém cobra nada. Para ter a credencial do reino é voluntário, ninguém cobrou não. E como é que ele... E essas pedras? Não, essas pedras aí é tranquila. Só para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. O sol nascia deste lado e se punha daquele lado. Aqui era um paredão fechado de pedras assentadas na parede. Ali era janelões abertos. No fim da tarde, quando o sol estava se pondo e os raios solares entravam por aquelas janelas, batiam nessa parede. Essa parede era pedras talhadas na montanha que Salomão mandou talhar. Depois de talhada, a história diz que elas eram lapidadas no mínimo 80 vezes. A pergunta é: para que lapidar tanto? Salomão diz: porque o lugar que eu vou colocar não pode dar falha depois que tiver. Se for porosa, vai rachar. Se tiver trinco, vai aparecer. Por quê? Porque não pode ser reprovado no processo. Só alcança o propósito quem passa no processo. Tá entendendo, irmão? Depois que ela era lapidada no mínimo 80 vezes, pescava-se um peixe no mar Mediterrâneo, sangrava a garganta do peixe por onde o sangue saía mais puro, banhava a pedra em suas laterais, depois da pedra com o sangue seco, pegava-se gordura de carneiro e revestia toda a pedra com gordura de carneiro. Quando a pedra foi assentada na parede, que o sol entrava pelos janelões e batia ali, por causa do vermelho do sangue, todo o ambiente dava uma coloração vermelha como rubi.
E as curvas da pedra, por causa da gordura do carneiro, dava 7 cores diferentes no ambiente. O homem falou, quanto ele cobrou? Não cobrou nada. Mas por que tanta lá? De onde ele arrumou essas pedras? Não, essas pedras aí não tem valor não. Essas pedras aí tá bonita agora e tem valor agora. Mas foram talhadas lá em Ribeirão Preto. Foram talhadas lá na região. Quando olharam e não deram nada, o rei mandou buscar, lapidar, deu banho de sangue, colocou dom e colocou... Eita, mas tem que passar pela lapidação. Ele, pastor, eu não sei se a minha sogra falou para o senhor, eu vou descer as águas dos batismos, eu quero ser pregador, eu quero comprar um terno. Eu falei, é mesmo? Eu falei, mas eu tinha esquecido o terno. Aí ele falou assim, e eu já escolhi até a cor, é a cor. Irmãos, mais um testemunho do pastor Isaías de Oliveira gravado nesse... Acompanha aí comigo. Tudo preparado, irmãos. Eu fui pregar numa igreja, aí quando eu preguei lá, pastor Jairo, não sei se você já escutou isso, mas se você escutou é porque você cortou o caminho e foi ouvir lá. Esperasse aqui. Eu preguei lá, sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite, pastor Lucas. Domingo de manhã chegou um moço de mim e falou assim para mim, pastor Jefferson, pastor Isaías, Deus mandou eu lhe dar um terno. Eu olhei para ele e falei, amém, varão. Deus mandou. O senhor acredita que eu fui na loja, escolhi, achei lindo, fui lá, fiz a barra, mas quando eu cheguei em casa, que eu pus no cabide lá no meu guarda-roupa, não me deu vontade de usar, eu nunca usei. E minha esposa falava para mim, por que você não usa esse terno? E ele dizia, eu não sei, eu perdi a graça de usar o terno. E gastou dinheiro para comprar ele, porque ela falou, não sei. Mas eu olhando para o Senhor, Deus mandou entregar na tua mão. Irmãos, eu vou confessar, eu estou que nem o copeiro dos faraós, dos meus pecados eu me lembro agora. Eu falei, será que foi Deus que usou esse moço mesmo? Por quê? Porque fazia 15 dias que eu tinha ganhado 4 ternos. Falei, Senhor, será que não tem ninguém aqui que precisa de um terno? Ele quer dar para mim, sendo que faz 15 dias que eu ganhei 4. Ele falou, à noite eu trago para o Senhor. Quando chegou a noite, acabou o culto, ele veio, aí ele me trouxe. Ele falou, pastor, dá uma olhada aqui, beleza. Quando ele abriu o zíper, que eu olhei, a cor, irmão. Falei, não, Deus não... Pensei, Deus não mandou ele me entregar isso aí. Porque eu não gosto dessa cor. Deus não vai fazer o... Mas ele falou, é bonito ou não é? Aí eu não menti, mas também não fui totalmente sincero. Falei, varão, que corte lindo. Olha, lindo. Ele falou, é do senhor, pastor. Tá aqui. Falei, muito obrigado. Fechei o zíper, coloquei no porta-mala e dentro de mim pensei, nunca. Segunda de manhã estou voltando para São Paulo. Na época eu ainda morava em São Paulo. Passei numa rodovia, vi uma placa de uma cidade de uma irmã que nós conhecemos. Falei para minha esposa, olha a cidade da irmã, vamos entrar na cidade? Resumindo, entramos na cidade, procuramos o bairro, achamos a rua, achamos a casa. Quando eu toquei campainha, que ela abriu a janela, ela deu um grito de glória, começou a chorar e veio nos receber. Aí ela disse, pastor Isaías, que saudade. Me abraçou minha esposa, abraçou as crianças. Ela disse, como Deus está trabalhando na minha casa. Minha filha casou, que bênção. Meu genro aceitou Jesus, se batizou. Você acredita que ele quer comprar até um terno? Aí daqui a pouco ela olhou para a rua, o genro descendo. Ela falou, olha ele chegando lá. Aí abanou a mão, ele veio correndo. Quando chegou perto, ela falou, o pastor Isaías aqui. Aí ele me abraçou minha família. Ele, pastor, eu não sei se a minha sogra falou para o senhor, eu vou descer as águas dos batismos, eu quero ser pregador, eu quero comprar um terno. Eu falei, é mesmo? Eu falei, mas eu tinha esquecido o terno. Aí ele falou assim, e eu já escolhi até a cor, é a cor... Achou que eu ia falar, né, irmão? Eu não posso. Em algum lugar por aí eu já devo ter soltado, mas hoje não dá. É a cor. Quando ele falou a cor, eu falei, eita, varão, espera aí. Tá aqui, Deus mandou. Mandou. Quando ele abriu, falou, é a cor que eu queria. Falei, então é a cor que Deus está mandando. Deus não vai deixar. Porque tem hora que a gente só quer receber, mas tem hora que Deus quer fazer de você o peixe para levar. Você acredita nisso, irmãos? Só que chegou um dia que o ribeiro secou. Aí Deus vem e diz assim, Elias, sai daqui e vai para a Serepta, que é de Sidom, porque lá eu já tenho preparado uma viúva para cuidar de você. Irmãos, quando você olha esse texto, te dá a entender que quando o profeta chegasse na casa da viúva, a viúva ia estar mais ou menos assim, eu conheço o senhor, eu sonhei com o senhor, tive uma visão do senhor, eu sabia que o senhor ia chegar aqui e uma voz falava para mim que era para mim cuidar do senhor. Porque do jeito que Deus fala para ele no querite, dá a impressão que a viúva já estava esperando. Mas quando ele chega, a mulher está pegando uns cavacos de lenha. E detalhe, irmão, Deus estava trabalhando em Elias, para depois trabalhar através de Elias. Porque Deus primeiro tem que trabalhar em mim, para depois trabalhar através de mim. Tem muita gente querendo fazer sem ser, e fazer sem ser para Deus não tem valor. Deus quer que primeiro você seja, para que depois você faça. O capítulo 18 de 1 Reis estava esperando o profeta,
Então Deus estava trabalhando em Elias, para que no capítulo 18 ele chegasse do jeito que Deus queria. E tem hora que nós não entendemos isso, irmão. Tem hora que dá vontade de entregar o cargo. Tem hora que dá vontade de jogar a toalha. Tem hora que dá vontade de jogar tudo pro alto. Tem hora que não dá vontade de fazer mais nada. E muitas das vezes nós não entendemos que é Deus trabalhando em nós, para depois trabalhar através de nós. E aqui é o que está acontecendo com o profeta. A história vai dizer que todo judeu conservador, como Elias devia ser, a história diz que eles erguiam a mão para o céu e agradecia a Deus todos os dias de manhã, dizendo: Jeová, eu te agradeço porque eu nasci homem, não sou estrangeiro, não sou viúva e nem leproso. Pois Deus manda ele ir numa terra estrangeira, ser cuidado por uma mulher e viúva. Mas ele entendeu e ele foi. E quando ele chega lá, a mulher está pegando uns cavacos de lenha. Você conhece o texto? Aí o texto diz que ele olha para a mulher e fala assim: a senhora pode me dar um pouquinho de água? A mulher olhou e falou: pois não. Foi buscar água. Ela traz a água, ele bebe a água e fala: agora dá para o senhor ir lá dentro e buscar um pedacinho de bolo para mim? Ela disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não tenho nada na minha casa, a não ser um pouquinho de farinha na panela e de azeite na botija. Olha o que ela diz. Se você pegar o texto, olha o que ela diz: vês aqui, eu estou pegando 2 cavacos de lenha. Sabe o que ela está dizendo? Eu tenho tão pouco na panela e tão pouco na botija, que se eu pegar e fazer um fogo alto, queime, não dá para cozinhar. É por isso que ela diz lá: eu estou pegando 2 cavacos de lenha. O fogo tem que ser baixo, de tão pouco que eu tenho. Eu vou fazer sim um bolo, mas é para mim comer metade, meu filho a outra metade, e vamos esperar a morte. Mas o profeta não arredou não. O profeta olhou e falou: vai lá e faz do jeito que a senhora falou. Só que primeiro traz para mim. Exigente, irmão. Só que ela também não sabia a bênção que estava esperando ela. Vai e faz primeiro para mim. Eu não quero comer lá dentro, eu quero comer aqui fora. E o bolo eu não quero grande, o bolo eu quero pequeno. Aí ele manda a profecia: porque assim diz o Senhor. Levanta a mão. Da panela a farinha não vai faltar, e do azeite, da botija, o azeite também não vai acabar, até que Deus mande chuva sobre a terra. Se você crê, receba o peso desta palavra. Irmãos, a pergunta é: não tinha viúva em Israel para Jesus, para o profeta cuidar? Não é? Tinha. E por que Deus foi cuidar de um estrangeiro e não das da casa? Eu falei no começo da minha fala: porque estavam longe de Deus. E a regra é clara, irmão. Eu me afasto de Deus, Deus se afasta de mim. Eu me aproximo de Deus, Deus se aproxima de mim. Foi isso, Jesus vai dizer isso mais tarde. Chegou um sábado de manhã, Jesus disse: eu vou para a sinagoga, hoje eu vou para o culto. E vou já dar uma notícia: quem vai para casa sou eu, e quem vai pregar a palavra sou eu. Ele é o dono da casa, irmão. Quando ele chega na sinagoga, o altar tinha 3 cadeiras. Quantas cadeiras eu disse? A do presidente, a vazia que estava esperando o Messias, e a do lado que era do dirigente do culto. Jesus já chegou para pregar. Tanto é que o dirigente do culto, quando olhou, falou assim: esse mocinho que está chegando aí, a palavra hoje está com você. Disse: não, a palavra não está com ele, a palavra é dele, é ele. E ele falou: é hoje que eu vou pregar. Ele ele sobe no altar, abre o pergaminho e ele lê o que está escrito em Isaías: o Espírito do Senhor Jeová me ungiu para poder pregar. Quando ele lê o texto, ele fecha o texto, e a Bíblia diz que ele vem e senta na cadeira do Messias. Aí ele olha para a igreja e diz: hoje se cumpriu a profecia acerca de mim. Pensa que o povo gostou? Pegaram Jesus e jogaram para fora, queriam matar. Mas como não conseguiram matar, jogaram ele para fora. Nota de rodapé: se nós não vigiarmos, irmão, em algumas igrejas Jesus não pode nem entrar mais. E eu não estou falando isso para tocar no teu emocional. Eu estou falando isso porque Deus tem me dado a oportunidade de pisar em alguns altares. E tem altares que a gente chega, pastor, a liderança diz assim: o senhor tem esboço? Não. O senhor pode falar o que o senhor vai pregar? Aí perde a graça. Não, eu preciso saber. E por que o senhor quer saber antes de eu pregar? Porque eu preciso passar um pente fino. Porque nem tudo aqui pode ser dito, porque tem pessoa que não aguenta ouvir. Quem mata é o pecado, quem mata é o pecado, quem mata, a palavra limpa, a palavra transforma, a palavra renova, a palavra santifica. Parece brincadeira isso, né, irmão? Mas está assim por aí. Ele diz, irmãos, olha o que ele diz no verso 4: com a minha voz clamei ao Senhor e ele me ouviu, Deus do seu santo monte. Pregação do pastor Isaías, assista comigo. Verso 5: eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não, eu tinha dado glória melhor do que isso que você deu. Porque enquanto você deita e dorme, o guarda de Israel não cochila nem tosqueneja. Acredita-se, irmãos, que Davi nessa fuga, pastor Vicente, ele foge pelas costas dos Montes das Oliveiras. Quando Absalão explode a rebelião com o pai, alguém fala para Davi, o Joabe, por exemplo, foi um: Davi, levanta acampamento, pega os que estão contigo
e foge porque teu filho Absalão vem com um exército contra ti. Está armado até os dentes. Davi, quando se deu por conta, por si, ele percebeu que a multidão do inimigo era maior do que estava com ele. Há quem diga, Kevin Corner vai dizer, que eram poucos homens que estavam com Davi. A história vai dizer que Salomão ainda era uma criança passando para a fase da adolescência. Ele diz, vamos fugir. Ele começa a fugir nas costas do Monte das Oliveiras. Aí tem um segredo. Quando ele chega no pé do Monte da Oliveira, alguém chega nele e diz, Davi, você não sabe quem é que está com Absalão. Eu sei. Uma multidão, não, mas no meio da multidão tem um. Quem que é? Aitofel. Ele disse, para todo mundo. Para todo mundo. Perceba que um exército não deixou Davi parar para orar. Mas quando ele ouviu um nome, ele disse, não, eu preciso parar para orar. Eu preciso parar para orar para Deus desfazer os planos de Aitofel. Por quê? Aitofel, estrategista político. Aitofel, estrategista de guerra. A história diz, irmãos, que as palavras deste homem em Israel eram tidas como oráculo, sagrado. O que ele falava, acatavam, porque ele era um grande estrategista. Há quem diga que o único conselho de Aitofel que deu errado foi nessa fuga aqui. Porque não teve conselho que deu errado. Não teve plano e estratégia que ele articulou que deu errado. Davi sabia do peso do inimigo que estava contra ele. Mas quando ele para no pé do Monte das Oliveiras, que alguém diz, Aitofel está contigo, está contra ti. Ele diz, eu preciso fazer uma oração rapidinho. Davi, agora não tem tempo de orar não. Vai orando e correndo. Ele diz, não, essa eu preciso orar. A oração é curta, rápida, mas objetiva. Deus, quebra os planos de Aitofel. Deus, quebra os planos de Aitofel. Deus, quebra os planos de Aitofel. Eita glória. Vamos continuar a fuga. Mas só isso? Só isso. Não preciso falar muito. Deus sabe do que eu preciso. Deus quebra os planos de Aitofel. Irmão, Deus está dando estratégia para alguém aqui. Sabe aquela cara feia? Sabe aquela perseguição na vizinhança? A guerra no meio da família? Sabe aquela perseguição na empresa onde Deus te abriu a porta? Ou por que não dizer a perseguição dentro da casa de Deus? Deus está dizendo, não discuta, não bata a boca, não feche a cara e nem bata de frente. Só diga, quebra os planos de Aitofel. Ele continua a fuga. E quando ele continua a fuga, a Bíblia não diz, mas a história me conta que ele olha para o céu e viu o sol se pondo. Ele diz para Joabe, para. Arruma a cama, arruma a tenda, prepara as mulheres e as crianças, vamos deitar e vamos dormir. Joabe diz, Davi, não dá. Se você deitar para dormir, o teu filho Absalão vai te alcançar. E se ele alcançar, ele mata você, todos nós que estamos contigo. Davi olhou para o céu e diz, o sol está se pondo. Deus fez a noite para dormir. Arruma a cama que eu vou dormir. Enquanto vai arrumando a cama, me dá a harpa aí que está me descendo um hino aqui agora. Era para fugir, ele estava querendo compor. Ele pega a harpa e canta o Salmo 4. Eu deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fará habitar em segurança. Ele deita, dorme, quando ele acorda, ele vê que está todo mundo bem. Aí ele pega e diz, Joabe, arruma a cama e vamos continuar a fuga. Enquanto arruma a cama, me dá a harpa, que eu vou continuar cantando o hino que Deus me deu ontem. Aí ele canta o verso 5, eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Você pode dar um glória por esta palavra, irmãos? Você dorme, mas Deus não cochila nem tosqueneja. Saí de Catanduva, pastor. Estou indo para São Paulo pregar num trabalho de uma consagração de manhã. Eu sempre ouvi falar que dirigir com sono é perigoso. Sempre ouvi falar que o sono é traiçoeiro. Mas a gente, né, irmãos, na flor da idade, estou dizendo isso hoje, mas isso já tem uns 8 anos. A gente diz, não, isso aí não me pega não. Eu paro, tomo água, lavo o rosto e continuo. Eu quero crer, irmãos, que eu andei alguns minutos acordado, ou melhor, com o olho aberto, mas dormindo. Eu não vi por onde eu passei. Madrugada, as crianças pequenas, a Sheila no banco de trás com os dois, eu andando, quando eu olhei menos do que daqui na parede, pode parecer muito daqui na parede, mas a 120 por hora, não é nada. Um carro na minha frente, vou descrever o carro para tu ver como que Deus não cochila e nem tosqueneja. Um carro preto, aqueles carros cross que tem o step pendurado na tampa do porta-mala. Eu ia encher a traseira daquele carro, mas quando eu olhei, eu puxei para cá, saí da pista, voltei para a pista. A Sheila acordou e falou, o que foi? Eu falei, acabei de fazer uma ultrapassagem. Ela olhou para mim e falou, mas ultrapassa mais devagar, balançou tudo aqui. Ela nem viu.
Eu só vi porque o anjo desceu na hora. Cheguei em São Paulo, deitei um pouquinho, dormi, levantei e fui de manhã na consagração. Dobrei o joelho do lado do pastor. Quando eu levantei, que eu sentei, ele apertou o meu joelho, olhei para ele, eu percebi que ele declinou no meu ombro, ele queria falar alguma coisa. Quando eu debrucei em cima dele, ele nos lábios, no meu ouvido, disse: assim te diz o Senhor, agradeça pelo livramento. Sabia que era para ter duas famílias chorando agora? A tua e a mais de alguém? Viste tu quando aquele carro preto com aquele estepe na tampa do porta-mala, tu ia entrar na traseira dele e as duas famílias era para estar chorando agora? Mas eu te digo assim, enquanto tu pensou e distraiu, o meu anjo, eita, quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Deixa Deus ser glorificado. Quem sabe é esse glória teu aí agora, que Deus está preparando um final de semana de vitória. Alabaxo, ancho, maramamai. Deus está visitando a saúde de alguém aqui agora. Eu faço check-up no corpo físico de alguém aqui agora. É da planta dos pés ao alto da cabeça. Eu vou desentupir veia, eu vou normalizar a pressão, eu estou dando livramento para alguém aqui agora. Adore a Deus, porque tem livramento para a igreja aqui hoje. Eu renovo as tuas forças hoje. Eu alcanço a ti e os teus nesta hora. Faço eu um check-up em ti, mulher. Eu renovo as tuas forças, eu sou Deus, não temas. Tenho visto as tuas forças, tenho visto a tua fadiga, mas também tenho visto o teu amor para com o que é meu. E te digo, enquanto tu cuida do que é meu, eu cuido de ti e cuido dos teus. Eu te dou força. Continua caminhando, porque enquanto tu caminha, eu vou dando livramento na tua saúde, porque era para tu precisar de cuidado de alguém, mas eu te renovo no dia chamado hoje, porque eu sou Deus que sara. Ande remanso naralabai. Irmão, quando nós, vamos incluir nessa, quando nós fazemos o que é para Deus e do jeito que Deus quer, Deus faz por nós. Olha o que eu estou falando de um cântico de lamentações, um cântico que um servo de Deus começou a cantar, lamentando, mas Deus mudou o cântico, mudou. E no meio da mudança, Deus foi colocando palavra de vitória. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se colocarem contra mim ao meu redor, porque tu, Senhor, és o meu Deus. Tu que exalta a minha cabeça. Olha o que ele vai dizer lá por meados do verso 6. Tu quebraste o dente dos ímpios na boca. Irmão, tu entende o que é isso? Parece que é uma violência, né? Ele está pedindo no canto, Senhor, quebra o dente dos meus inimigos na boca. Mas não é no braço não, viu, irmão? Não é na força da munheca não. Você já percebeu quando a pessoa tem os dentes? Eu vou falar aqui, você pode até achar engraçado, mas é isso que o texto está dizendo. Uma das traduções do texto é isso aqui. A pessoa, quando ela tem os dentes normais na boca, mas ela precisa arrancar para fazer um tratamento. A pessoa não é acostumada a ficar sem dente. Mas quando ela tem que falar sem estar acostumada, você já percebeu como que é a característica de uma pessoa que perdeu os dentes recente? Isso aqui já dá tema de mensagem, as 3 características do banguelo. A primeira coisa que a pessoa faz, coloca a mão na boca. Não é só em Catanduva, em São Paulo, que acontece isso. A pessoa coloca a mão na boca. Segundo, você chega perto da pessoa, a pessoa coloca a mão na boca e abaixa a cabeça. E terceiro, se você olhar muito, ela abaixa o tom de voz. Está conversando aqui, você olhou muito, ela, eita, estou sem dente. Coloca a mão na boca, abaixa a cabeça e abaixa o tom de voz. Se for necessário, coloca a boca no pé do teu ouvido para você não olhar. É isso que o Davi está dizendo. Senhor, faça o meu inimigo colocar a mão na boca para falar de mim. Faça o meu inimigo abaixar a cabeça quando ele for falar de mim. E faça o meu inimigo falar baixo quando ele for falar de mim. Porque eu sinto de Deus e libera essa palavra. Deus vai em reunião que o teu nome está rolando, mas você não foi convidado.
Eita, me ajuda, Senhor. Aquela reunião que você está lá no meio, mas só no nome, só é o assunto, mas o convite não foi feito. Deus está dizendo, eu desço nessa mesa, eu desço nessa reunião. Eu vou fazer alguém colocar a boca que tem tocado no teu, a mão na boca que tem tocado no teu ministério. Deus está falando com alguém aqui. Você não está pensando em parar, irmã? Você não já pensou em entregar? As caras feias não têm feito você talvez desanimar? Não dá vontade de você, já não passou na tua mente, no teu coração, dizendo, eu não preciso disso, eu não pedi. Agora ficar encarando isso, passando por isso, eu não preciso disso. Deus está dizendo, eu não estou pedindo nada de volta. Eita, quem mandou me convidar? Talvez já estava tudo preparado para o fim da festa, mas Deus está dizendo, eu não estou pedindo de volta. Mas eu não estou aguentando mais. Fica tranquilo, Deus vai aonde você não vai. Deus entra onde você não entra. Deus senta na mesa que você não foi convidado. E Deus diz assim, coloca uma balança nessa mesa. Vou pesar palavras que tem falado acerca de ti, mas vão ter que colocar a mão na boca, abaixar a cabeça e abaixar o tom de voz. Receba esta palavra. Trabalha para mim que eu trabalho por ti. Deus está mandando dizer para alguém, trabalha por mim que eu trabalho por ti. Trabalha por mim que eu trabalho por ti. Eu vou repetir, trabalha para mim que eu trabalho por ti, diz o Senhor para alguém aqui nesta noite.